Falando em Bolsa Brasil, Fabão, a gente que prometeu aqui falar ainda nesse podcast um pouquinho sobre o Brasil. Se você pudesse falar 3 ações que você não tira da cara... Eu lembro desse seguidor sempre que eu vou fazer essa pergunta. Outro dia no chat aqui eu li uma mensagem assim. André, pergunta pro convidado quais 3 ações que ele não tira da carteira até 2100. 2100 tá muito longe. Mas, Beleza. Fábio, 3 ações que você fala, putz, não pretendo tirar da carteira. Aqui no Brasil. Até 2005. Todas, né? Na minha carteira. Mas pra falar 3, assim, que eu gosto bastante, eu até tenho um vídeo lá no meu canal que é um dos primeiros vídeos que eu fiz, que era top 3 ações que todo holder deve ter, né? E aí, na época, eu falei de Ambev. Eu gosto muito de Ambev. Eu falei de Itaú. E eu falei de Engie. Foram as 3, né? Se tivesse que escolher só 3. Talvez se fosse colocar uma quarta, eu colocaria VEG também. Itaú, porque o setor financeiro ele é basicamente o motor da economia, né? Ambev, porque ela vai continuar do jeito que ela tá por mais 200, 300 anos. Por mais que ela não seja uma empresa de crescimento. Engie é uma empresa que está num setor extremamente perene, uma empresa bem administrada, tem boas usinas, bons projetos, boas concessões, então não deve mudar nada, não sei pelos próximos 100 anos, mas pelos próximos 20 anos não deve ter nenhuma grande surpresa. E a VEG é a líder absoluta no que ela faz, na venda de motores, é uma empresa que vem expandindo bastante, então é uma empresa que eu também ficaria muito tranquilo, assim. Agora, a Ambev, eu tava num churrasco esses dias aí, um grande amigo meu faz alguns projetos ligados à Ambev também, ele me confidenciou uma questão, já noticiaram em alguns canais, de que a Ambev, ela tá partindo para um outro segmento também, que é a de distribuição. Porque, por exemplo, a Ambev ela já tem uma logística muito boa, ela vai levar as bebidas lá para tal lugar, para um mercado XYZ. Mas esse caminhão, ele tem espaço vago em alguns momentos. Então, ele vai colocar ali dentro outras coisas. Sei lá, produtos de limpeza, outros produtos específicos para entregar ali. Então, ela vai virar uma empresa distribuidora também de produtos. É isso que ele estava comentando, que pode aumentar as receitas da Ambev aí para um futuro próximo. Não sei exatamente como é que tá o projeto, mas... A gente costuma chamar esse tipo de característica de opcionalidade, né? Então, por exemplo, quando o Steve Jobs lançou o iPod, desculpa, lá em 2001, ninguém imaginava que aquele iPod branco quadrado ia evoluindo até um dia meio que virar o iPhone, né? Que eles simplesmente pegaram o iPod Touch e transformaram lá no iPhone. Então, muitas vezes, todas as empresas elas têm essas várias possibilidades de várias linhas de negócio que a gente nem imagina hoje. Ou o AirPod, que gera, se eu não me engano, hoje o AirPod ele gera mais ou menos uns 30 bi de receita para a Apple. Aí você imagina lá atrás, 10 anos atrás, ninguém imaginava que a Apple ia criar o AirPod, um fone de ouvido Bluetooth, que ia gerar uma receita maior do que várias Big Techs. Só ele. Então, é uma possibilidade, mas eu acho que a grande questão é que talvez isso seja marginal ou um resultado muito grande muito lá no futuro. Exato. Eu vejo hoje na Ambev que, assim, ela é consolidada no Brasil e as pessoas falam muito assim, pô, mas a Ambev tá de lado desde 2010, a ação não sai de lado e tal. E o que aconteceu basicamente foi o seguinte, a Argentina era 30% do EBITDA da Ambev. E hoje a Argentina tá passando por aí hiperinflação e esses 30% viraram 7%. Então, assim, toda empresa que opera forte na Argentina sofreu muito. Vamos ver agora, né, com a eleição do Milei, como é que as coisas vão andar lá. Mas a Argentina recuperando, a Ambev tem uma boa chance de voltar a ter um resultado muito grande lá na Argentina. Aqui no Brasil, o que aconteceu basicamente foi a Ambev tendo uma pressão de margem. Ela continua vendendo mais cervejas, ela é líder absoluta, né, com mais de 60% de market share. Mas com a Heineken entrando aqui no Brasil de uma forma mais agressiva, a Ambev acabou perdendo margem, né? Teve que diminuir o preço das cervejas, ter menos margem de resultado por causa da política, da estratégia da Heineken. Então, assim, essa é a dinâmica atual da empresa. Então, para ficar por 100 anos, me parece uma coisa bastante razoável, assim. Porque o que eu vejo, assim, é que as pessoas, elas, muitas vezes, têm que tomar cuidado, né? A pessoa só quer ação de crescimento. Só que a ação de crescimento, normalmente, quando o mercado vai mal, elas caem muito mais do que a média do mercado. Então é importante você ter algumas ações na sua carteira que vão segurar. Quando o mercado estiver disparando, elas vão subir, mas vão subir pouco, subir menos que o mercado. Mas quando o mercado desabar, elas também vão segurar ali a sua carteira, né? A VEG é um exemplo típico, que na pandemia foi a única ali que ficou no verdinho, né? É uma empresa muito resiliente.